Muito bem, o ministro do STF e decano da corte, quer dizer, o seu membro mais antigo, escancarou a sua campanha aberta pela indicação e pela aprovação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal em sabatina no Senado, que está prevista para 29 de abril, portanto, para o finalzinho desse mês. Vamos ver aí o print da postagem de Gilmar Mendes na rede social X. Eu vou ler primeiro para vocês e depois fazer aqui a minha análise. Pode colocar na tela. Nos últimos dias, setores da imprensa têm lançado críticas vazias e apressadas ao nome escolhido pelo presidente da República para a vaga aberta no STF. São leituras rasas que ignoram o currículo qualificado do atual advogado-geral da União, marcado por vasta experiência na administração pública e sólida formação acadêmica. Ao longo de sua trajetória no serviço público, Jorge Messias exerceu funções de elevada responsabilidade, destacando-se sempre pela atuação técnica, pelo respeito à separação dos poderes e pelo perfil conciliador. À frente da AGU, que é a Advocacia Geral da União, desempenhou papel relevante na defesa da soberania nacional, no enfrentamento do tarifaço imposto aos produtos brasileiros. Sua atuação perante o Supremo também foi fundamental para a responsabilização de Big Techs por publicações criminosas nas redes sociais. Essas credenciais evidenciam que Jorge Messias está à altura do cargo e reúne condições para exercer a magistratura com equilíbrio, responsabilidade e elevado senso institucional. O Senado saberá analisar seus múltiplos atributos, escreveu Gilmar Mendes. E eu postei uma análise na rede social X também, no fim de semana. Pode colocar aí o primeiro print na tela, que eu vou fazer aqui quase como um editorial. Gilmar Mendes faz campanha aberta em rede social pela aprovação do indicado de Lula ao STF, Jorge Messias, no Senado. O decano, que emplacou o seu ex-sócio Paulo Gonet como procurador-geral da República após ter aliviado o presidente Lula na Lava Jato, agora tenta descaradamente influenciar o voto dos senadores e atrair mais um aliado para o centrão do Supremo. Próximo. Para isso, adjetiva negativamente as críticas da imprensa ao atual advogado-geral da União como vazias e apressadas, ou leituras rasas, sem citar nem refutar analiticamente argumento algum, enquanto apenas adjetiva positivamente a trajetória do indicado, listando platitudes como vasta experiência, sólida formação, atuação técnica, respeito à separação dos poderes e perfil conciliador. O Senado saberá analisar seus múltiplos atributos, diz o recado do ministro do STF, que entre um tweet ou chuite e outro, pode julgar, eventualmente, os próprios senadores. Próximo. A Resolução 305 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs 6293 e 6310, em julgamento no STF, veda a magistrado, aspas, emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Fecho aspas, em alinhamento ao artigo 95, parágrafo único, inciso 3 da Constituição Federal e ao artigo 7º do Código de Ética da Magistratura Nacional. A mesma resolução, já endossada em votos do relator das ADIs Alexandre de Moraes e da ministra aposentada Rosa Weber, também recomenda, aspas, evitar expressar opiniões ou compartilhar informações que possam prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência, à imparcialidade, à integridade e à idoneidade do magistrado ou que possam afetar a confiança do público no Poder Judiciário. Fecha aspas. Espera aí, produção, mantém aí. Só para frisar bem, Gilmar está apoiando. Então você tem ali em cima a vedação a apoio público a candidato. Claro que pode haver uma interpretação de que seriam só candidatos políticos para eleições em que o povo brasileiro vota e não candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, porque todas as interpretações são possíveis conforme a conveniência dos ministros do STF. Mas se nota que não é uma postura adequada para um magistrado ficar manifestando publicamente um apoio em rede social, ainda mais para os magistrados que têm a caneta mais forte da República. E lá embaixo, evitar expressar opiniões que possam prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência, à imparcialidade. Sendo que o ministro do STF, mais antigo da Corte, está endossando a candidatura de um indicado presidente da República, do governo.
portanto, reforçando a sua velha aliança com o governo Lula. Velha que veio lá a partir de 2017, se sacramentou em 2018, inclusive com aquele vídeo que eu mostrei tantas vezes, do Vadir Damussa, um petista, braço direito do Lula, dizendo que Gilmar Mendes agora é nosso aliado, que é preciso enxergar o xadrez, que a Lava Jato tinha atingido o PSDB, partido que colocou o Gilmar no STF, tinha atingido Michel Temer, amigo dele, e principalmente tinha atingido o Poder Judiciário, que ficou mais consolidado com a Operação Esquema S, e o Gilmar se voltou contra a Lava Jato, os petistas já eram contra, porque ela já tinha atingido o PT, e aí se transformou num grande aliado. Desde então que eles têm essa parceria. O PGR, indicado pelo Lula, é o ex-sócio do Gilmar, eles se reúnem a portas fechadas, sem testemunha, fora da agenda, essa coisa toda que vocês têm visto ultimamente. Próximo print, mas os ministros do STF só incorporam o bônus das resoluções do CNJ, como a ampliação em 2016 do conceito de magistério para incluir palestras patrocinadas por bancos como o Master, com pagamentos de cachês sigilosos. Mostrei isso aqui no canal, só procurar por Ricardo Lewandowski, sigilo, etc. Não se submetendo nem ao menor ônus, como a obrigatoriedade de informar a data, o tema, o local e a entidade promotora do evento. Tem o meu vídeo a respeito desse caso. Também é só procurar aqui no canal, que eu mostrei lá o Lewandowski presidindo a sessão do CNJ em 2016, em que essas alterações foram feitas. Mas os ministros do Supremo não se submetem às resoluções do CNJ, só ao bônus, ao ônus de jeito nenhum. Próximo. Em 26 de abril de 2017, Aécio Neves pediu a Gilmar para telefonar ao então senador Flecha Ribeiro, a fim de convencê-lo a acompanhar o voto do Tucano a favor do projeto de lei contra alegados abusos, e botem muitas aspas aí, de autoridades, sobretudo quando elas investigam políticos, claro. O Flecha, tá bom, eu falo com ele, eu vou falar com ele, respondeu Gilmar, como ficou registrado em gravação da Polícia Federal. Foi apenas uma das 43 ligações do ministro com o então investigado Aécio. 43 naquele período de tempo, se não me engano, eram 2 meses, algo assim. Fora as outras históricas aí, antes e depois, até hoje. Hoje, com a casta do sistema blindada e um Senado ainda de rabo preso, não é mais preciso escuta telefônica para saber de todas as articulações políticas de Gilmar. Algumas ele mesmo explana no X. Então essa foi a minha análise na rede social, essa gravação que eu citei, inclusive, também já mostrei aqui no canal, num daqueles vídeos de verão. É só procurar sobre os vídeos sobre ética no STF, decisões do Gilmar, etc., que vocês vão encontrar. Então o Gilmar está tentando reforçar a ala dele no Supremo, que é o centrão do STF. Esse que não está nem aí para regras de ética, esse que sempre quer bônus, nunca quer ônus, esse que acha que o ministro Luiz Edson Fachin tem que defendê-los acima de tudo, esse centrão do STF que quer continuar com acesso à elite empresarial brasileira, participando de eventos, com remuneração sigilosa por palestras, com caronas em voos de empresários que têm interesse em causas no Supremo Tribunal Federal. É para esse grupo que o Gilmar quer atrair o Jorge Messias para formar uma maioria sólida e precisar dar menos satisfação ainda do que eles já dão, blindar mais ainda do que eles já blindam, ressuscitando, se necessário, a ação enterrada há 3 anos, como fez o Gilmar para blindar o Toffoli. Essa é a articulação do momento. Enquanto André Mendonça, como eu mostrei aqui no outro dia, lembram da homenagem feita por políticos ao ministro relator do caso Master e do INSS na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em que o Jorge Messias estava presente e ele falou: espero contar em breve com a sua atuação no STF, etc. Está fazendo campanha também pelo Jorge Messias, o André Mendonça, mas querendo trazer o Messias para o time dele. Não é simples, porque o Messias é indicado pelo Lula, deve fidelidade ao Lula acima de tudo, como a gente vê no histórico de atuação dele, e a tendência é que continue assim no Supremo. Então você conciliar os interesses do Lula com os interesses da sociedade em trazer transparência, em avançar em investigações, muitas vezes
Não é fácil. Mas vamos ver quem é que vai vencer essa briga. Certamente não vai ser o Brasil. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.